Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero que sim. Na aulinha de hoje nós vamos ver algumas coisinhas que ficaram pendentes, né? Que no caso foram assuntos que nós precisamos enfatizar, já que eles vão cair na avaliação de vocês, e também para ajudar vocês a fazer a atividade para casa que eu vou passar ainda hoje. Vamos começar? Vamos lá então. Que é o Adverb of Frequency. A gente deu isso na aula anterior, que também foi gravada, mas a gente não prestou atenção. A gente vai ter que enfatizar, no caso, vai ter que prestar mais atenção em como ele é utilizado na frase, para a gente saber fazer a questão que eu vou deixar para vocês, tá certo? Vamos começar então? Então, os adverbs of frequency, como a gente já sabe, são esses quatro, que é always, usually, sometimes e never. Todos esses quatro, eles têm significados, né, em português, né, que always significa sempre, usually significa geralmente, sometimes significa às vezes e never significa nunca. Sabendo disso, a gente precisa ir para a próxima para a gente entender como é que ele é utilizado numa frase, tá bom? Então, aí temos aqui alguns exemplos. Nesse primeiro exemplo, nós temos I always do my homework. Você vê aí que o always ele está logo atrás do sujeito e significa que eu sempre faço minha tarefa de casa, certo? Esse é o significado da frase, a tradução correta. Já nessa segunda frase, nós temos My mother usually sets the table. Significa minha mãe também está. Veja que o advérbio também está na frente do verbo principal e logo atrás do sujeito. Mesma coisa que acontece acima. Então, aí, ó, significa minha mãe geralmente, né, coloca a mesa. E a próxima frase, my sister sometimes walks the dog. Significa minha irmã, às vezes, né, caminha com cachorro, anda com cachorro, ou passeia. Certo? Nesse caso aí também a mesma forma acontece, tá? Logo após o sujeito, o que aparece? O adverb of frequency, em seguida o verbo principal e o restante da frase. Nessa última, I never take out the garbage, significa eu nunca coloco o lixo para fora. E nesse caso também a mesma coisa acontece, tá, gente? Vem logo após o sujeito e antes do verbo, certo? Vamos observar por quê? Então, gente, porque a fórmula dele é basicamente assim, a fórmula da frase tem que, para ter o advérbio de frequência, né, que é o adverb of frequency, a gente precisa colocar dessa forma, tem que ter sujeito, depois o advérbio of frequency, que é o advérbio de frequência, que é always, never, sometimes, usually e never, né? Aí a gente vai colocar o advérbio de frequência, depois vamos colocar o verbo, né, que é o verbo principal da frase. Em seguida, colocaremos uma preposição, caso tenha, que seria in, on, at, né, e o complemento da frase, que seria o restante dela. Essa fórmula serve para todas as frases que nós usamos o advérbio de frequência, o adverb of frequency, certo? Então, gente, visto isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o exercício, porque eu falei para vocês que pra gente fazer esse exercício da página 55, a gente precisa entender um pouco mais sobre advérbio de frequência, certo? Então, olha, na questão 9, que é a página 55, a questão 9, ele pede para você ler e escrever os nomes. Então, lá vai estar um texto, e nesse texto você vai identificar quem é cada personagem, quem é cada pessoa. Vão ter 4 fotos, se eu não estou enganada, e nessas fotos ele vai dizer características, coisas que a pessoa está fazendo, e você vai identificar quem é a pessoa a partir do texto. Não precisa ser um grande gênio da língua inglesa para conseguir identificar essas pessoas, mas se você sentir dificuldade, você pode sim fazer o uso do tradutor, certo? Não é algo que, assim, tipo, repugno, até porque você não vai ter o meu auxílio,
né? Talvez o papai ou a mamãe não tenham um grande domínio da língua inglesa, então você pode sim fazer uso do Google Tradutor, apesar de que o Google Tradutor ele traduz ao pé da letra, mas para você vai ser interessante, pelo menos você vai conseguir desenrolar essa questão, certo? Depois que você fez isso, essa não vai precisar da compreensão, né, do advérbio de frequência em inglês. Já a 10ª questão, que é justamente desembaralhe as palavras e escreva, ela vai precisar, porque no mais, assim, parece que são as duas primeiras, são 5 alternativas, se eu não me engano, são 5 ou são 4, né? Parece que as duas primeiras, ela tem o sujeito já lá na ordem. Parece que as duas últimas não. Então, o que é que vai acontecer? Já tem a ordem do sujeito e tem lá todas as palavras embaralhadas. Você vai ter que colocar na ordem da frase. E para isso, você vai precisar dessa fórmula aqui. Não é essa fórmula aqui. Você vai precisar saber que depois do sujeito vai aparecer o advérbio de frequência. Depois que o advérbio de frequência for colocado, você vai procurar o verbo, que geralmente ele está, no caso, com o ing, porque ele está sendo realizada a ação nesse exato momento. Então, se o verbo ele vai terminar com ing, por exemplo, ela vai estar trabalhando, aí vai estar working com ing. Entendeu? Estou dando um exemplo que eu não estou com o livro próximo a mim. Depois você vai colocar uma preposição, geralmente é on, in ou at, né? Essas são as preposições. E em seguida você vai colocar o complemento, que é o restante da frase, é o que sobra, certo? É o que sobra. Se você ainda assim ficar com dificuldade de colocar na ordem sujeito primeiro, depois os advérbios de frequência, que você já sabe quais são os advérbios de frequência, que são always, usually, sometimes e never, aí você vai colocar sempre assim, ó, gente, presta atenção. Vou colocar aqui numa frase para vocês enxergarem melhor. Sempre vai ser assim, tá? Olha só, sempre vai ser desse jeito, ó. Vai colocar sempre o advérbio de frequência após o sujeito, você tá vendo? Aí depois você vai colocar aqui, ó, o verbo. Nesse caso ele não tá com ing, mas geralmente ele usa ing para mostrar que é verbo, tá? Vai ficar mais fácil para vocês fazerem essa organização. E por fim, olha, você vai colocar, ó, o restante da nossa frase, que é o que restou, o que sobrou. A mesma coisa aqui, olha, sujeito. Vixe, ficou ruim, vamos apagar. Apagou tudo. Sujeito, tá vendo? Esse é o sujeito. Aqui o advérbio de frequência. Nesse caso aqui, ele já veio completo, o kit todo, né? Veio o advérbio de frequência, mas veio o verbo mais o complemento, que é set the table. Se vocês não lembram, não sei se vocês lembram, lá no inicinho, na última aula que nós demos, a gente percebe que set the table significa colocar a mesa. Ele já é uma ação completa já com o verbo e o complemento, certo? A mesma coisa aqui também, ó. Sempre nesse ritmo que vocês vão ter que fazer, tá? Vai colocar o sujeito, o advérbio de frequência. Aqui tem o verbo, mas também vocês vão perceber que esse verbo é uma das ações que nós estudamos. Walk the dog significa andar com o cachorro, ou caminhar com o cachorro, certo? Mesma coisa aqui, a gente vai colocar o sujeito, nesse caso o sujeito é I, sou eu, né? Never, o advérbio de frequência. Take out the garbage também é uma das ações que nós estudamos. Se aparecer lá uma das ações que nós estudamos, melhor. Vou até circular aqui também para ficar melhor, ficou ruim. Mas enfim, vocês já sabem mais ou menos como é, né? E do my homework também é uma das ações que nós vimos lá.
Vê, gente, se não for uma das ações que nós vimos, que já sabemos como é a ação, como se coloca a ação no lugar, aí você vai ter que ver se o verbo tem ing. Se você achar mesmo assim difícil, você vai pegar e vai procurar a ajuda do Google Tradutor para você saber a diferença entre o verbo, certo? E o complemento, tá bom? Que é o que vai ajudar bastante vocês a desenvolverem a questão 10, tá bom? E depois de feito a questão 10, a gente finaliza, certo, gente? Eu vou pedir também para vocês darem uma olhada no Extra Fun, que é, no caso, umas questões extras que nós temos no final do livro, né? E eu gostaria de desenvolver com vocês essas questões. Eu vou passar para vocês, além da questão 9 e 10 da página 55, vou passar umas 2 páginas do Extra Fun, que, se eu não me engano, ele não foi feito, o Extra Fun. Ele foi apenas, ele não foi feito, quem fez, na verdade, o que foi realizado foi apenas as questões do comic book, né, que é a revistinha que vem com o livro. Aí, então, a gente vai desenvolver 2 questões que seria até bom para a gente fazer uma revisãozinha básica sobre os capítulos que já foram abordados, né? Porque o Extra Fun nada mais é do que uma atividade extra divertida, né? Então, eu vou passar para vocês, vou dizer a página aqui, para vocês também realizarem essa questão. Essa questão aí do Extra Fun, eu vou trabalhar em sala também, mas se você fizer, pra gente já fazer mais rápido a correção, seria bem legal. Se você não conseguir fazer, não tem problema, tá bom? Eu não coloquei aí no slide, até porque foi algo que eu pensei agora, né? Pensei em adicionar para vocês, até porque é uma atividade extra e, graças a Deus, nós estamos com um conteúdo extremamente adiantado em relação ao assunto. Então, gente, o Extra Fun que eu vou passar para vocês é a atividade da página 98 e 99, que é referente ao primeiro conteúdo abordado da primeira unidade, né? Que foi justamente sobre os countries and nationalities, que é países e nacionalidades. A primeira questão é bem fácil, muito simples. É só para você, no caso, completar, olhar e completar. Você vai ver uma figura e vai completar as frases. São 2 frases que você terá que completar, certo? A primeira falando sobre qual país. A primeira, basicamente, é para você dizer qual país a pessoa da foto, da imagem, ela pertence. E na segunda parte do exercício, você vai ter que completar dizendo qual a nacionalidade. Tem algumas que já tem o nome do país, você vai ter que fazer o complemento com o sujeito e o verbo to be. E tudo isso é bom que você preste bastante atenção, porque na que está completa, que é uma que já está feita para vocês verem como se faz, ela ajuda bastante a completar as outras. Então, presta bastante atenção nessa para que você consiga completar os demais, tá bom? A página, no caso posterior, que é a página 98, não, 98, 97 e 98, tá, gente? Só para saber aí a página correta. A página 98, que seria também do assunto Culture and Nationality, você vai também completar, certo? Com as informações que é necessário. No caso, com as palavras que é necessário, tá certo? Não precisa de áudio, pelo que eu vi aqui, nem de nada. É só para você completar mesmo com as informações. Você vai ler o texto e vai ver o que é que tá faltando aí para você completar. Já na terceira questão, que é da página 98, ele pede para você colocar o nome dos países no mapa mundi. Então, você vai lá no seu mapa mundi, vai juntar aí geografia com inglês, né, gente? Vai ser legal. Aí e também vai fazer uma revisãozinha do assunto da primeira unidade para ficar bem fresquinho na mente. Aí você vai pegar e vai colocar o nome dos países corretamente. Isso foi uma atividade extra que eu passei, tá? Então, se você não conseguir trabalhar com essa atividade
deixar alguma questão em branco, não tem problema, a gente vai trabalhar essa questão em sala de aula. E assim como também nós vamos corrigir a página 55 e a página 54, que eu não esqueci que eu passei para casa, tá certo? Então é isso, gente. Fica com Deus. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado do assunto de hoje, tenham entendido. Afinal, o assunto foi mais uma revisão, né, pra gente fazer essa 10ª questão, porque a 9ª já é bem mais fácil, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Kisses of the teacher. E até a próxima, tá? Lembrando que a próxima aula será uma aula ao vivo. Bye!